Então vamos negociar. Você sabia que existe algumas dívidas que, mesmo estando ali em atraso, mesmo você já estando inadimplente com o pagamento dessas dívidas, essa inadimplência não vai te atrapalhar em relação ali à sua pontuação no score? Isso mesmo que você ouviu. Existe sim algumas dívidas que, mesmo você estando ali em atraso, essas dívidas não serão incluídas nesses principais órgãos de proteção ao crédito, esses principais birôs de crédito, como SPC, Serasa. Sendo assim, não havendo essa inclusão, automaticamente você não será prejudicado em relação à sua pontuação de score. E nesse vídeo é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, né? Quais são essas dívidas? Que dívidas são essas que, mesmo estando ali em atraso, mesmo você já estando inadimplente, você não vai ser prejudicado em relação a essa inadimplência, em relação a essa pontuação de score que você está tentando aumentar para melhorar ali o seu histórico financeiro. Que dívidas são essas? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai estar te auxiliando a estar superando essa situação de crise financeira que você está. Então vamos ao que interessa. E a primeira dívida que não vai te atrapalhar em relação à sua pontuação no score são essas dívidas ali relacionadas a aluguel, certo? O que pode acontecer em relação a essas dívidas? O que pode acontecer pode ser ali o protesto em cartório, onde o dono do imóvel ou a imobiliária vai protestar essa dívida em cartório, ou uma ação judicial, né? O dono do imóvel ou a imobiliária pode sim iniciar uma ação judicial buscando eliminar esse saldo devedor. Então, pode-se dizer que são consequências bem maiores do que simplesmente ter ali uma simples restrição nesses principais órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa. Então, uma ação judicial, as consequências são bem maiores do que você simplesmente ter ali uma pontuação, ter alguns pontos, né, retirados ali no seu score, ou até mesmo um protesto em cartório. Mas essas dívidas de aluguel, elas não são incluídas, certo, nesses principais órgãos aí de proteção ao crédito. Essa é a primeira dívida. A segunda dívida são essas dívidas relacionadas a mensalidades escolares, essas dívidas ali universitárias, graduação, pós-graduação, essas dívidas ali de ensino superior. Então essas dívidas elas não são incluídas também nesses principais órgãos de proteção ao crédito. É até comum a gente ver alunos que estão em atraso, né, em relação ao pagamento dessas dívidas, e mesmo assim eles continuam estudando, continuam tendo acesso ao ensino, porque por mais que eles estejam ali inadimplentes, a instituição escolar não pode limitar, né, não pode restringir esse aluno a ter acesso a esse ensino. Então, essas dívidas escolares também não podem ser levadas, né, colocadas ali nesses principais órgãos de proteção ao crédito. Terceira dívida são essas dívidas ali de acordos informais. Como o próprio nome já sugere, são essas dívidas onde o acordo ele é feito ali de forma informal, de forma, pode-se dizer que, de palavra. Um exemplo simples. Sabe aquele dinheiro que você empresta para o seu amigo, aquele dinheiro que você empresta para um familiar? Essa dívida não pode ser incluída ali nesses principais órgãos de proteção ao crédito. Você precisa estar utilizando outros meios para estar recebendo esse saldo devedor ou está tentando restringir, de certa forma, o crédito dessa pessoa, o histórico financeiro dessa pessoa, iniciando ali uma ação judicial para receber esse saldo devedor, mas essas dívidas relacionadas a esses acordos informais também não podem ser incluídas nesses principais órgãos de proteção ao crédito. Sendo assim, você não vai ser prejudicado em relação à sua pontuação no score. Quarta dívida são essas dívidas de multas de trânsito, que também não vai impactar negativamente na sua pontuação no score, porque elas não podem ser incluídas, né, nesses principais órgãos aí de proteção ao crédito. Porém, as consequências podem ser ali mais graves. Dívidas ali, né, relacionadas a multas de trânsito, você pode ter problemas ali como, por exemplo, alguma restrição no seu CPF, ou até mesmo problemas ali na Receita Federal. Da mesma forma, acontece na quinta dívida, que são essas dívidas de impostos e taxas. Por mais que essa dívida não impacte negativamente na sua pontuação no score, você vai ter dores de cabeça muito mais graves, né? Você vai ter problemas ali muito mais sérios do que simplesmente ter ali uma restrição, perder alguns pontos ali no seu score. Então a quarta dívida, né, são as multas de trânsito, a quinta dívida são essas dívidas ali relacionadas a impostos e taxas, são dívidas onde você não vai ter nenhum prejuízo em relação à sua pontuação de score. Porém, você vai ter sim consequências muito mais graves do que simplesmente ter ou não ter o seu nome ali incluído nesses
principais órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa, que são esses birôs aí mais conhecidos. E por fim, a sexta dívida são essas dívidas de plano de saúde e seguro, aquele seguro que você faz do seu veículo, esse plano de saúde que você tem. Então, essas dívidas não vão impactar negativamente na sua pontuação no score. E essas foram as principais dívidas que, mesmo estando aí em atraso, mesmo estando inadimplentes, essas dívidas ali não vão ser incluídas nesses principais órgãos de proteção ao crédito. Sendo assim, você não será prejudicado em relação à sua pontuação no score. Mas você é uma pessoa inteligente, e eu sei que é. Você sabe muito bem que os bancos, eles não utilizam desse sistema para estar decidindo se vai ou não liberar ali uma certa linha de crédito para um potencial cliente. Você sabe muito bem que os bancos, eles têm ali o seu sistema interno de informação ao crédito, mais conhecido como SCR. O SCR, como eu já disse, ele é um sistema de informação ao crédito, mas infelizmente os bancos têm utilizado ele como um sistema de restrição ao crédito. Então, além de você ficar atento ao SPC, Serasa, você também precisa ficar atento ao SCR. Você precisa ficar atento a esses históricos, porque pode ser que conste alguma dívida ali que não deveria estar constando. Pode ser que você tenha ali alguma restrição que esteja ali de forma indevida, que está te prejudicando e você não sabe o porquê. Então, fique atento, né, a todos esses históricos, porque na maioria das vezes, acredite se quiser, isso aí acontece com mais frequência do que você imagina. Sempre vai ter ali alguma dívida que já não pode mais estar e ainda está nessas listas, então fique atento porque provavelmente você pode estar sendo ali prejudicado de forma indevida, né? Alguma dívida que não deveria estar constando ali e está constando. Então, fique atento a todos esses históricos para que você tenha, né, para que você consiga aí uma boa linha de crédito, consiga aumentar o limite do seu cartão, consiga estar utilizando de forma correta, é claro, porque o cartão de crédito, se você utilizar de forma correta, é um excelente aliado. Porém, se você utilizar de forma errada, essa é uma dívida que pode sim constar no SPC, Serasa e também no SCR. Então, fique atento a esses históricos para que você de fato tenha ali uma boa linha de crédito disponível. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.